Amém, pessoal? Receberam nas suas mãos então o seu estudo? Sim ou não? Então, antes que a gente comece a ler, e eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido no estudo de hoje, até porque nós já gastamos tempo aqui, deixa eu relembrar os outros estudos que nós fizemos aqui na igreja. E isso é bom porque refresca a nossa memória. Vamos lá então? Há 9 semanas atrás, há 10 semanas atrás, nós demos início a esse seminário. A Bíblia fala que o motivo do povo perecer é justamente por não conhecer. E nosso primeiro estudo foi: ouçam o Filho de Deus para que você possa edificar o seu lar. O nosso maior erro, irmão, é de muitas vezes queremos fazer a coisa certa, mas de maneira errada. O nosso maior erro é querer fazer a coisa certa, muitas vezes até com a pessoa errada. Você precisa entender que nem todo mundo crê como você crê. Nem todo mundo acredita como você acredita. Logo, nem todo mundo tem a fé que você tem. E o nosso erro é de perder tempo em demandas, em discussões, em irritações com pessoas assim. Peraí, existe algo que Deus fala comigo, e eu não tenho o direito de partilhar com a minha esposa, porque se eu partilhar com ela, Deus não falou com ela, logo, ela não vai entender o que Deus falou no meu coração. Prova disso foi quando Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, você me ama? Abraão respondeu: com certeza eu te amo. Então pega teu filho, e ele foi bem claro dizendo: o teu único filho, e eu quero que você vá até o monte e o sacrifique para mim. Logo a gente percebe que Abraão fez todo o protocolo, mandou separar a lenha, mandou separar o que foi necessário, pegou nas suas mãos o cutelo, porém ele não disse para Sara, sua esposa, qual era o propósito que ele tinha. Tanto que quando na caminhada, nem revelou para o seu próprio filho, porque na caminhada, Isaac olhou para um lado, olhou para o outro e disse assim: pai, ali está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Cadê? Porque ele cresceu com esse ritmo, ele sabia quais eram os protocolos do sacrifício, de oferecer no altar, e ele viu que não tinha nenhum cordeiro. E então o que ele fez? Abraão virou, olha para o pastor, virou para Isaac e disse: o Senhor proverá para si um cordeiro. O Senhor vai fazer isso. E ali onde saiu um dos nomes de Deus: Deus proverá. Meu irmão, se Abraão tivesse falado para Sara qual era a intenção do coração dele, você acha que Sara deixaria Abraão levar o filho dela? Não, pastor, deixaria, porque ela era uma mulher de Deus, mas ela era mãe. Ela era mulher de Deus, mas ela era mãe. E pode ser que o sentimento materno, a voz de mãe possa falar mais alto. Então ele simplesmente pegou e foi fazer o que o Senhor deveria ter feito. Nem sempre a palavra de fé que Deus coloca no seu coração, as pessoas que estão à sua volta vão entender. Por isso que a Bíblia fala que nós temos, em outras palavras, ouvir por quilômetros e falar por... Então guarde. Deus falou com você, então não tenta partilhar com quem não vai estar à altura da sua fé. E aqui a Bíblia fala que nós temos que ouvir o Filho, porque somente Ele é que vai nos dar condições, capacidade e poder para edificar a nossa casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha os sentinelas. Esteja sempre com pessoas de Deus à sua volta. Mas, irmão, faça uma sociedade com alguém que nunca vai deixar você falhar. Ainda que você esteja predisposto a falhar, ainda que você esteja fadado a falhar, ainda que você tenha natureza para falhar, se você fizer uma sociedade com Deus, aquilo que você apresenta diante do Pai não se perde. Então o nosso primeiro estudo foi: ouçam o Filho para edificar o seu lar. O segundo foi: amem suas famílias como a si mesmos e demonstrem esse amor em palavras, mas também em o quê? Atitudes. Não é por muito falar que seremos ouvidos, irmãos. Não é só você falar para a sua família que você ama, se você não demonstra isso. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma mulher.
aonde essa mulher, o filho dela muitas vezes de alguma forma é maltratado, é destratado, né? E aí eu falei assim, você não faz nada? Ela fala, não, eu prefiro não fazer, para não criar um clima desagradável. Eu falei assim, pois então você está tentando acertar de um lado, e você não está acertando do outro, você está estragando. Por quê, pastor? Eu falei assim, irmã, porque enquanto a senhora não quer criar um clima desagradável, os seus filhos se sentem desprotegidos por você. As pessoas vêm, atacam seus filhos, as pessoas vêm, falam dos seus filhos, as pessoas vêm, fazem algo com o seu filho, e para você não ter um clima desagradável com aquelas pessoas, você prefere os seus filhos sofrerem um dano. Não faça isso. Porque por um lado, onde você está tentando ser sábia e evitar um conflito, por outro, você está criando nos seus filhos um pensamento, você está passando uma mensagem para eles, tipo assim, minha mãe não se importa com a gente. Porque as pessoas vêm e nos atacam e ela não me defende. As pessoas vêm e me julgam e ela não me defende. As pessoas vêm e fazem as coisas e a minha mãe não está pronta a me defender. Tem uma canção linda, que eu não sei o nome dela, eu só sei a frase que falou meu coração, aonde diz assim, ó, que quando eu peco, ele é um cordeiro para me perdoar, mas também é um leão para me defender. Ele é o cordeiro para me perdoar, mas quando é preciso, ele se torna um leão para me defender. Ele está falando de Jesus. Meu irmão, você como mãe tem que procurar ter paz com todos. E não estou falando para você agora passar a mão em faca, ferir as pessoas, magoar um ou outro. Não, mas você mostra que você ama seus filhos defendendo ele. Você demonstra que ama seu marido defendendo ele. Você mostra que ama sua esposa defendendo ela. É isso que é demonstração. Então amem os seus filhos, amem as suas famílias como a si mesmo e demonstre esse amor não só com palavras, mas com atitudes. Terceiro, não deixem a mágoa no coração, perdoem. Isso, irmão, é uma das coisas que mais tem sido uma cilada do diabo para a igreja nos dias de hoje. Sabe, qual que é o centro da mensagem de Jesus, irmão? Nós sabemos que é a salvação. Mas para ter salvação, primeiro tem que ter o quê? Perdão. Essa é a mensagem de Jesus. E você sabe que existem crentes que acham que tem limite para perdão? Você sabia que tem crentes que acham, não, pastor, tem coisa que é imperdoável. Me diga, quem falou isso? Porque até onde eu sei, a Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a transgressão contra o Espírito. Fora isso, meu irmão, nada. Quando eu falo nada, não adianta traçar nenhum item. Fora o pecado contra o Espírito Santo, não existe absolutamente nada que não possa ser perdoado. Existem situações que nós temos que tratar com a gente mesmo para perdoar. Porque a gente se fere, a gente se magoa, a gente se entristece. É impossível, preste atenção, é impossível que você não se ofenda, é impossível que muitas vezes você não se magoe, é impossível que muitas vezes você não se entristeça. E isso, Deus não está ensinando isso. Deus não está falando sobre isso. Deus está falando é que depois de ofendido, Ele não quer que a gente guarde aquilo dentro do coração. Porque mesmo você achando que teria razão, você ainda vai acabar sofrendo maior dano do que quem te ofendeu, quem te feriu. Então, não deixem a mágoa no coração, perdoem. Quarto, sejam agradecidos. Isso aqui a gente não precisa comentar. Quinto, conservem a união o quê? Familiar. Sexto, tenha boa comunicação familiar. Ouçam mais e o quê? Fale menos. Fala para o irmão que está ao seu lado, você praticou isso? Você praticou isso? Não, pastor, eu prometo para Deus que a partir de hoje eu vou ouvir mais as pessoas. A pessoa chegou para você assim, abriu a boca para falar, não quero ouvir não, eu já sei isso aí, eu já sei tudo que você vai falar. Você está achando que eu sou bobo? Você está achando que eu vou cair na sua lábia? Você está achando que eu vou acreditar na sua historinha? Ué, mas você não era para ouvir? Ouça primeiro. Olha para o pastor, escuta primeiro.
Se você tiver que tratar alguma coisa, corrigir alguma coisa, consertar alguma coisa, faça depois de ouvir. Faça depois de ouvir. Não haja com estultícia, diz a Bíblia, porque o que age com estultícia, a Bíblia fala que ele vai ser envergonhado. Ei, você nem esperou eu falar. Calma, deixa eu falar. Depois você tira as suas conclusões. E lembrando, irmão, que quando a gente está armado, a gente interpreta o que o outro está falando do jeito que a gente quer. E eu sempre ensino aonde eu for. Preste atenção. Eu, Adécimo Souza da Silva, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Porque a gente fala uma coisa e tem gente que entende tudo errado. Então, peraí, eu não sou responsável pelo que você entendeu, eu sou responsável pelo que eu falei. E de anos para cá, irmão, eu tenho me amadurecido muito nisso. Tanto que eu falo com todas as pessoas que estão à minha volta: você falou alguma coisa? Sustente exatamente da mesma maneira e não mude o argumento. Não mude, não acrescente e não tira nada. Fale exatamente como você disse, para que você não fique como mentiroso. Não fique como alguém que acrescentou ou diminuiu, né? Aí depois nós tivemos outro: honrem para serem o quê, pessoal? E uma do versículo que predominou foi o quê? Que antes da honra vem o quê? A humildade. Humildade é reconhecer erros, falhas e defeitos. Não está nada relacionado ao poder aquisitivo. Não está nada relacionado a isso. Desarma o alarme, armar o alarme aí, vai gritar. Você vê como o pastor fala, né? Armar aí, desarma aí, desarma aí. Então, honrem para ser honrados. E antes de ser honrados, a Bíblia fala que primeiro vem a humildade. Humildade é reconhecer erros, falhas e defeitos. Humildade não tem a ver com poder aquisitivo, não. Ah, pastor, porque eu sou humilde, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso outro, eu não tenho... Não. Isso é falta de recursos, não tem nada a ver com humildade. Então, não confunda isso, tá? Aí depois nós temos: passem tempo juntos, sejam presentes na família. Uma vez eu atendendo uma irmã, isso lá na cidade de Primavera do Leste, e ela vindo buscar conselho, ela falou uma coisa que foi pela primeira vez que eu ouvi. Talvez você tenha ouvido em outra situação, mas foi a primeira vez que ela falou assim: pastor, eu preciso que o senhor ore, porque eu tenho um marido, eu primeiro eu fiquei viúva, e eu me casei novamente, porque eu não queria ficar sozinha, e tal, coisa e tal, e eu tenho esse marido, só que ele tem uma mania de querer ficar enfiado lá na fazenda, lá no sítio, e pastor, eu não tenho como, porque eu trabalho na cidade, e ele vai para lá e esquece que tem mulher. Aí eu falei assim: pastor, o senhor ora, ou Deus muda o coração dele, ou tem que ser viúva de novo, né? Ou Deus faz alguma coisa, porque aí ela falou assim: porque eu tenho sido viúva de marido vivo, porque aonde eu vou, ele não está junto, eu não tenho o prazer de apresentar. Tem gente que soube que eu me casei novamente, mas não sabe nem quem é meu marido. Às vezes pode até parecer que eu estou louca. A fulana diz que casou, mas nunca vejo o marido dela. Ela está inventando história para não se sentir sozinha. Eu sou mulher de marido, eu sou viúva de marido vivo. Não morreu, mas é como se tivesse o quê? Morto. Então aprenda isso, irmão. Passa tempo junto, seja presente na família. Depois, ensinem com amor, mas também com o exemplo. Não vem com essa história: faz o que eu falo, mas não faz o que eu... Meu irmão, você pode falar horrores para os seus filhos. Você pode falar, mas inevitavelmente seus filhos nem sempre farão o que você fala, mas com certeza eles farão o que você faz. O exemplo é sensacional, é imprescindível para que haja conversão na nossa casa. Eu acredito que nessa época, nesse dia, eu falei a respeito de sermos uma testemunha.
Porque Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia fala que recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e até os confins de toda a terra. Então você, para poder governar bem a sua casa, precisa primeiro dar o exemplo dentro da sua casa. Meu irmão, você pode ser uma pessoa exemplar, educada lá fora, mas se você for mal educado dentro da sua casa, você está causando uma destruição no seu lar. Se você é uma pessoa prestativa com o seu patrão, se você homem é uma pessoa prestativa, alegre, feliz com os seus amigos, mas dentro de casa você não esboça felicidade nenhuma, você está sendo o autor da destruição da sua casa. Você, diante de Deus, será responsabilizado por causa disso. Vai ser responsabilizado por causa disso. E aí eu me lembro agora de uma outra canção que vindo hoje de Cuiabá, eu ouvi e ela dizia o seguinte assim: não desista. Aconteça o que acontecer, você não pode desistir, porque se você desistir, mais alguém desiste também. Porque alguém sempre está se espelhando na nossa fé. Alguém sempre está buscando, ou se motivando, ou se auto-incentivando, porque vê isso em nós. Então, se nós desistirmos, nós faremos com que outras pessoas desistam também. Então, não faça, não desista. Olha para dentro da sua casa e fala: não, Deus, ainda tem um grande trabalho a ser feito, eu não vou perder meu lar, não. Então, foram esses 9 estudos que nós fizemos até agora. E hoje, o que está nas suas mãos, acredito que também seja um de suma importância, que é: pratiquem a fé para a salvação dos seus. Meu irmão, se você não aprender a lutar pela sua família, pela fé, você vai sofrer danos. Eu vou antecipar, talvez eu até repita, mas eu lembro de uma situação. Uma vez eu estava fazendo um culto de oração pela família, e olha, aquele dia a oração pela família foi tremendo, foi lindo. Foi forte mesmo a oração. E eu me lembro que naquele dia, uma senhora em particular, levantou todas as fotografias para o alto na hora da oração. E foi aquela oração forte. Terminou o culto, ela fez sinal que queria falar comigo. Desci do altar, parei para conversar com ela. E ela falou: ah, pastor, eu preciso que o senhor ore. Falei: por quê, irmão? Olha essa foto aqui. Esse aqui não vale nada, esse aqui não presta, esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo, esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo. E naquela hora não foi ela, foi eu quem aprendi uma lição com Deus. Porque Deus falou no meu coração, você está vendo? E foi exatamente esta palavra que eu vou falar agora, exatamente a qual preguei naquele dia. Você está entendendo por que muitas vezes não há salvação dentro de casa? Porque a Bíblia diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas terão? Eu falei assim, e eu falando com Jesus no coração, está vendo? Nós oramos, vocês oraram, vocês me clamaram, determinaram pela mudança. O que eu ensinei? Determinando tu algum negócio, agora fique firme, e a luz vai brilhar. Mas o que aconteceu com ela? Não é que eles não mudam, é que os olhares dela sobre a própria família é que nunca muda. Às vezes já está acontecendo uma certa mudança, às vezes alguma coisa, e vou falar, irmão, é verdade. Se você olhar para trás, a nossa família ainda não está, preste atenção, a nossa família ainda não está como a gente quer. A nossa família não está e não é como a gente quer, mas a nossa família não é mais o que era antes. Houve uma mudança. Houve uma transformação. Talvez o seu marido não veio para a igreja ainda, mas se você observar, você vai ver que algumas condutas mudaram. O seu filho ainda não veio para a igreja. Seu filho não veio para Jesus ainda. Mas ao observar o seu filho, você vai perceber que muitas coisas mudaram. O que antes era fácil ver acontecer, agora a gente já não vê. Mas às vezes os maus olhares que nós temos a respeito da nossa casa é que a gente não consegue ver a mudança que Deus já está fazendo, porque operando Deus ninguém o quê? Então, minha irmã, nunca deixe de crer, nunca deixe de acreditar que o Deus que começa a boa obra está findando ela na sua família em nome de Jesus. Nunca deixe. Nós temos que usar a nossa fé.
A fé, ela não é guiada pelo que vê. A fé, ela não presencia o que está diante dos seus olhos. Eu não quero saber o que me transpareçam ser. Eu não quero saber o que me dizem, o que me fala. O que eu tenho é a certeza que eu e a minha casa serviremos ao... Se isso tiver que levar tempo, vai levar. Contanto que eles não morram sem Jesus, Jesus leva o tempo que for preciso. Se o senhor tiver que tratar, trata. Se o senhor tiver que fazer doer, faça. Se o senhor tiver que moer, moe. Eu não sei quais são as suas estratégias, não sei quais são os seus planos, mas uma coisa eu sei: a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela não muda. E aí continua assim, vamos lá então. O que diferencia o justo do ímpio é o quê? Como diz Malaquias 3,18: e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não, entre o justo e o ímpio. Segundo o dicionário Hawes, a diferença significa falta de semelhança. Mas se colocarmos pessoas que creem e as que não creem juntas, perceberemos que são todas o quê, pessoal? Semelhantes, pois têm as mesmas necessidades, sentem fome, frio, calor e têm o quê? Sentimentos. Porém, a reação delas diante dos problemas será o quê? Diferente. O homem natural será guiado pelo que os seus olhos... Preste atenção, irmão, lê com entendimento, não se distraia. Vamos lá? O homem natural, ele é guiado pelo que os seus o quê? Enquanto aquele que crê, ele é guiado pelo quê? Mas o justo viverá da... E se ele recuar, a minha alma não tem prazer? Então diga assim comigo: eu preciso ter muito cuidado com os meus olhos. Tenha muito cuidado, irmão. Tenha muito cuidado, porque às vezes aquilo que se apresenta a você nem sempre é exatamente como você está vendo. O diabo tem uma artimanha, uma habilidade de tentar manobrar o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança diante daquilo que os nossos olhos veem. Tanto que existe um ditado popular: o que os olhos não veem. Tanto que a pessoa fala assim: não, se você não tivesse falado, estaria tudo bem, mas você falou. Quem mandou você abrir a boca? Agora não sai de dentro do meu coração. Não vou ter como esquecer isso nunca. Para com isso. Eu falei para vocês há um tempo atrás aqui uma pregação que é uma das maiores que Deus me deu, que falava sobre fé. Quando uma pessoa estava passando por um problema muito grave, e a minha esposa mandou uma mensagem para fazer uma pergunta: como é que está a situação? Aí a pessoa respondeu assim: irmã, a situação que a gente esperava melhorar, piorou. Mas piorou mesmo, irmão. Ficou feia a situação. E eu estou com a minha fé abalada. Aí eu falei assim: peraí, como assim você está com a sua fé abalada? Se é exatamente agora que você precisa da sua, você vai estar abalada com ela? Ué, para que serve a fé? Para que eu preciso da fé? Se eu julgo que ela está abalada, justamente na hora da luta, justamente na hora da prova, você fica batendo na porta do médico toda hora? Só se você tiver um problema. Qual é o nome de uma pessoa que tem aquela compulsão de doença? Qual que é o nome? Não, aquela pessoa que desenvolve uma síndrome de doença hipocondríaca, é isso aí? Ou hipocondríaco, é a pessoa que tem aquela cisma de doença. Só se você tiver esse desvio, só se você tiver esse problema. Mas até então você só vai bater na porta de um médico quando você precisa. Você não vai procurar um médico se você não tiver o quê? Precisando. Não, agora o que você veio fazer? Não, agora eu vim aqui. Mas por quê? Porque eu estou me sentindo assim. Eu lutei, esperei por um dia, achei que ia melhorar, fiz as minhas automedicações, as minhas medicações naturais, eu vi que a situação não resolveu, então eu tenho responsabilidade, eu tenho que ser responsável. Eu tenho que ser responsável com o meu corpo, tenho que ser responsável com a minha família.
Então eu vim aqui e procurei. Lembra quando o pastor pegou Covid? Lembra disso ou não? Eu falei com o médico falou assim: amigo, ainda que você fique 4, 5 metros de distância do teu povo, não vá. Ele me deu, falei, moço, doutor, falei, não vá, sabe por quê? Porque você vai estar demonstrando cuidado pelos seus membros. Eu falei, é verdade, eu já não ia vir. Aí ele falou, se o senhor ficar esses dias, o senhor vai estar cuidando da sua congregação. Então eu falei, meu Deus, é verdade. A mesma coisa, você tem que ser responsável. Você não tem que deixar uma bomba cair nas mãos da sua família. Você não tem que deixar uma bomba cair nas mãos de quem? Muitas vezes você mesmo julga que não tem o quê? Maturidade, estrutura para lidar com isso. Então não, eu tenho que ser ágil, eu tenho que ser responsável. Então eu vim aqui, preciso me tratar, preciso ver o que está acontecendo. Se a minha fé não alcançou, eu preciso usar outros métodos. Ficar sofrendo, eu não posso. Irmão, você só vai precisar da fé quando algo realmente, aos olhos humanos, impossível está acontecendo. Se agora, na hora que você mais precisa da fé, você vem e me diz que a sua fé está abalada, a mesma coisa é a nossa família. Se você quer lutar pela sua família, então aprenda a lutar com a fé, não com os seus olhos. Porque aí você vem aqui quarta-feira, faz uma oração e já vai para casa assim, ó, tipo coruja, para ver que você está mudando. Ah, não adianta não. Estou perdendo tempo ir lá na igreja fazer esse curso. Eu estou perdendo tempo de ir lá na igreja orar. Não, eu vou me matar. Quantas vezes eu fui para a igreja ruim? Quantas vezes eu fui para a igreja mal? Para orar, para buscar por você. E olha o que você está fazendo. Ah não, você não é nem digno da minha oração. Ei Jesus, nasceu um novo redentor aí, né? Não, peraí, eu vou orar. Eu vou orar e não vou sair correndo atrás, não. Não, eu vou orar, porque se eu oro e corro atrás para ver se aconteceu alguma coisa, eu estou sendo incrédulo. Agora, se eu oro e confio, eu estou sendo crente fiel. Eu estou acreditado de que aquele ouviu a minha oração e se pôs a fazer a obra em nome de Jesus. O justo, o homem de Deus, a mulher de Deus, que luta pela sua casa, não luta com os seus olhos, luta pela fé. Continua, a fé é a certeza do que e isso nos faz ter a esperança, mesmo quando ninguém mais o quê? Quando o apóstolo Paulo foi levado em um barco como prisioneiro, e esta embarcação enfrentou uma grande tempestade, todos perderam o quê? A esperança de sobreviver, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. No entanto, preste atenção, no entanto quem? Paulo buscou a quem? Em sua angústia, e o Senhor se revelou a ele dizendo: Paulo, não temas, porque importas que você seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam com glória a Deus. Mas agora veremos a diferença, pois enquanto todos haviam perdido a esperança, Paulo ousou o quê? Agora preste atenção nesse versículo. Portanto, os varões têm bom ânimo, porque creio em... Vamos de novo? Porque creio em... De novo, porque creio em... E que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Duas coisas me chamam a atenção aqui. O primeiro, irmão, Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Quem crê toma posse, diga amém. Vou dizer de novo, Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Mas Deus tem um propósito extraordinário para a sua família. Coloca isso no seu coração. E quando Deus tem propósito, oh meu irmão, não tem tempestade, não tem barco que afunda, não tem inferno, não tem diabo, não tem demônio, não tem inveja, não tem macumba, não tem tempo, não tem nada que vai impedir. Quando esse Paulo aqui, que estava sendo usado por Deus, estava lá no capítulo 9, aspirando ódio, raiva pelos cristãos e queria matá-los, a Bíblia fala que uma luz cercou ele. Ele caiu de joelhos
E ele começou a mudar, dizendo: quem és, Senhor? E aí a Bíblia fala que então Deus foi lá, chamou um homem chamado Ananias e disse: Ananias, eu quero que você vá em tal lugar, porque tem um homem, Saulo de Tarso. Ele está de joelho fazendo o quê? Ele está de joelho fazendo o quê? Um dia, não muito longe, você vai chegar na sua casa e aquela garrafa de pinga vai ter sido trocada por uma Bíblia sagrada em nome de Jesus, irmão. Um dia você vai chegar na sua casa e aquilo que hoje é motivo de sofrimento para você, aquilo que hoje é motivo de raiva para você, que muitas vezes é motivo de angústia, de vergonha, de humilhação para você, vai ser trocada por uma ação de Deus na sua vida. Vai lá, porque aquele homem, Saulo de Tarso, agora está fazendo o quê? Orando. E aí Ananias falou assim: não, Senhor, eu não posso, porque muitas coisas eu já ouvi a respeito desse camarada. Ele matou, ele fez os cristãos sofrer. E aí sabe o que o Senhor Deus disse? Abra para mim Atos 9:15. Olha o que o Senhor Deus disse então para Ananias: nunca questione Deus. Diga comigo, eu nunca. Diga mais forte, diga, eu nunca posso questionar a Deus. E olha o que Deus diz para ele: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso. É um vaso. E Deus está falando sobre a tua casa. Tua casa foi escolhida. Tua casa foi decidida, meu irmão. Não importa o que está acontecendo agora, você ainda vai cantar o hino da vitória. Não importa, Deus tem plano. Deus, diga comigo, para você declarar isso todo dia da sua vida. Diga: Deus tem um propósito lindo para a minha vida, mas tem um propósito extraordinário para a minha família. Aqueles filhos que te fazem chorar, vai te fazer sorrir amanhã em nome de Jesus. Pode ter certeza disso. Deus disse para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Deus tinha um propósito para Saulo, assim como Deus tem um propósito para cada um da sua casa. Pastor, mas eles não querem nada com nada. E Saulo queria? Paulo queria alguma coisa? Meu irmão, quem luta pela fé não se preocupa com isso. Sabe, às vezes a gente tem que fazer raiva no diabo. Fala: eu preciso fazer raiva no diabo. Você está lá orando, seu marido vem e fala assim: ó, você pode orar o quanto você quiser, mas eu nunca vou para a igreja. Olha assim, você vai. E se você continuar falando isso, você vai virar pastor. Olha, você está brincando? Não, meu filho, brinca não, porque eu já estou orando para você ser salvo. Para eu orar para você ter ministério é daqui para ali. E para quem tem ministério, Deus mói, meu filho, Deus quebra. Então não brinca não. Mas não vou. Vai. Eu quero ver então. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Eu creio, irmão. Eu creio que eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não duvido disso. Eu não me preocupo se de repente eu recebo uma mensagem, uma imagem no grupo de família, um está entornando todo ali, ó. Não estou, olho para aqui e falo: não, Satanás, isso não me atinge, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O justo vive pela fé. Use a sua fé para salvar sua casa. Use a sua fé para salvar sua família. Use a sua fé para lutar contra tudo e contra todos, e às vezes até contra você mesmo. Porque o diabo tenta te desencorajar. O que aqueles homens disseram? Fugiu de nós toda a nossa esperança. E Paulo disse assim: fica tranquilo. Olha que coisa linda. A segunda coisa, olha que coisa linda. Paulo disse assim: fiquem tranquilos, porque há de acontecer exatamente conforme Deus falou comigo. Meu irmão, Deus já te deu uma palavra liberada. Deus já te deu uma palavra. Você não tem que preocupar com nada não. Você tem que vir na quarta-feira e vir para poder orar pela sua família, mas você já vem naquele espírito de agradecimento. Senhor, é uma questão, ó, daqui a pouco ele está aqui, ó. Daqui a pouco, hoje ele briga, fala: que hora que você vai vir da igreja? Pelo amor de Deus, daqui a pouco eu vou estar falando: vamos embora, meu bem, pelo amor de Deus. Acabou o culto já, vamos embora, vamos para casa, estou com fome. Né? Porque geralmente alguns falam assim, né? Você não vem, você deixa a gente com fome aqui, parece que você não tem marido, parece que você não tem filho. Aí a mulher às vezes fica com base: mas eu tenho filho, tenho marido, não tem passar fome não. Negócio que é esse?
Aí você vai estar, vamos meu bem, vamos para casa. Não, peraí, deixa eu falar com os irmãos aqui. Não, fala no próximo. Não, o próximo vai demorar. Meu irmão, lute pela fé. Paulo disse, vai acontecer exatamente conforme Deus tem me dito. Nenhuma das palavras de Deus vai cair por terra, irmão. Nenhuma das palavras de Deus direcionada a você, nenhuma palavra de Deus revelada a você vai cair por terra. Meu irmão, eu posso não estar aqui, mas eu vou ouvir falar da sua família abençoada, transformada, salva, em nome de Jesus. Eu creio nisso. E aí ele continua dizendo, do barco, ao olhar ao redor, só se via o quê? Contudo, Paulo enxergava o que os olhos naturais não... O porto seguro preparado por Deus, por meio do qual todos seriam salvos. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Quando olharmos para a família em crise, para os problemas econômicos do país, ou qualquer outro problema sem esperança, ou seja, é desesperador. Realmente, se a gente olhar para a situação sem os olhos da fé, a gente está perdido. A gente está perdido, porque fé é a certeza daquilo que eu espero. Então, se você tem fé, você nunca perde a esperança. Você nunca perde a esperança. Eu vou dar o testemunho de novo. Uma irmã lutava pela família, pelo marido, pelos filhos, para ser salvo. E ela tinha um hábito. Ela levantava mais cedo que o marido para poder preparar o café. E aí o marido só levantava quando ele sentia o cheiro do café. E ele viu que ela levantou e foi fazer o café e está esperando e nada do cheiro começar. Ele viu que tinha alguma coisa anormal, se levantou e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele entrou na cozinha, ele encontrou a esposa dele dura no chão, prestes a morrer. E ele pulou nela, falou, meu bem, o que está acontecendo? E ela ainda segurou nos braços dele e disse assim, meu bem, eu não sei se eu vou morrer agora. Mas se eu morrer agora, eu creio que eu e a minha casa já servimos ao Senhor Jesus. E ela morreu. E com a morte dela, hoje o marido e os filhos e toda a casa servem ao Senhor Jesus. Ela nunca perdeu a esperança, nem na hora da morte. E qualquer coisa rouba a nossa esperança. Alguma coisa que a gente vê, alguma coisa que a gente ouve, alguma coisa que alguém diz para a gente, já altera até os nossos ânimos, a gente já fica até com raiva, e às vezes é você quem nem quer ver a igreja por causa disso. Que fé é essa? Que esperança que é essa? E aí ele termina, vamos lá? Continua. Todavia, ao recebermos a palavra de Deus como Paulo recebeu, e se nela nos estabelecermos, venceremos em nome de... Quando os 276 náufragos chegaram à ilha de Malta, estavam com frio, fome, apenas com a lã. Os moradores da ilha fizeram uma fogueira para aquecê-los. Em tudo vemos o cuidado de Deus, pois o Senhor está entre os que nos ajudam. Dessa mesma forma, Ele está fazendo agora com você, ajudando a tirar os olhos dos problemas e a não perder a esperança no milagre que está para acontecer em sua família. Na continuação dos acontecimentos narrados em Atos 28, vemos que Paulo foi buscar lenha para manter a fogueira acesa e foi picado por um novo desafio surgiu agora, e todos achavam que ele o quê? Nas horas seguintes a esse infortúnio. Entretanto, vendo, Atos 28, 6, que ele não morreu, mudaram o parecer. Ou seja, quando eles viram que Paulo não morreu, eles mudaram de pensamento. Você quer que a sua família muda? Sim ou não? Então não morra na fé. Você quer que a sua família seja transformada? Então não enterre os seus talentos. Você quer que a sua família seja conquistada por Cristo? Então não deixe que nada roube a tua esperança. Todos eles achavam que Paulo ia, e quando ele não morreu, eles mudaram de pensamento. Irmão, o diabo pode levantar o inferno para te matar, mas ele sabe que todo mal levantado contra nós, o nosso Deus, o nosso grande Deus, vai transformar em bênção em nome de Jesus.
uma após outra, em nome de Jesus. E aí ele termina dizendo, vamos lá? Nós temos que terminar. Quem é guiado por vista, vive esses altos e baixos. Agora ele melhorou, está curado. Ou diz, ele piorou. O que está acontecendo, meu Deus? Entende? Porém, quem anda por... faz como Paulo fez, o qual sacudiu a serpente no fogo e ela o deixou, e o veneno não lhe causou dano. Melhor ainda, a mão que havia sido ferida foi exatamente a que Deus usou para vários que estavam doentes naquela ilha. Creia, se o inimigo te feriu, o Senhor quer curá-lo e ainda vai te usar para curar outras pessoas também. Pois com a consolação com que for consolado, você consolará os outros. Que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Mostre a diferença e viva pela... Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, porque Ele merece.